Ok, 11 horas e 12 minutos, eu vou chamar a nossa Duda, porque tem a matéria com ela falando sobre o ex-prefeito Vinícius Clausen, tá? E o momento que agora, né, da reprovação das contas dele e o que acontece a partir daí. A Duda explica isso para a gente em detalhes. O ex-prefeito Vinícius Clausen foi reprovado por unanimidade no Tribunal de Contas mais uma vez. Maria Eduarda Maia, nossa Duda Maia, com você. Na sessão desta terça-feira, dia 16, foi informado na Câmara Municipal um parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre as contas do governo referentes ao ano de 2023, que ainda era a época da gestão do ex-prefeito Vinícius Clausen. Entre as principais justificativas para essa recomendação estão a falta da transferência integral das contribuições previdenciárias dos servidores para o Fundo de Aposentadoria, o não cumprimento do valor mínimo que é exigido pela Constituição de investimento na educação, a abertura de crédito sem autorização da Câmara, falhas no planejamento orçamentário e a falta de transparência nas informações da Prefeitura. É importante lembrar que essa já é a segunda reprovação de contas da gestão passada no Tribunal de Contas, que ainda deve julgar neste ano as contas do exercício de 2024. O parecer do Tribunal de Contas, ele chegou aqui na sessão da última terça-feira no plenário da Câmara e foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, da qual eu sou o presidente, o vereador Paulinho Nogueira é o relator. A comissão tem 60 dias para elaborar esse parecer e depois esse parecer será encaminhado ao plenário da Câmara, que irá decidir pela rejeição ou não das contas do prefeito. Lembrando que as contas já vieram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e para que o ex-prefeito de Teresópolis tenha a aprovação dessas contas, ele precisa de 2/3 dos votos do plenário dessa casa, ou seja, ele precisa de 14 votos para poder reverter o parecer do Tribunal de Contas aprovando as suas contas. E como é que seria mais ou menos o dia desse julgamento das contas? Não tem uma data ainda prevista. Na verdade, agora o primeiro passo, nós vamos notificar o ex-prefeito, encaminhar todo o processo para que ele possa elaborar sua defesa, seu contraditório, né? Nessa sessão que faremos o julgamento, é uma sessão exclusiva de julgamento das contas, então na sessão de julgamento ele também pode estar presente ou pode mandar um representante seu para promover a sua defesa aqui no plenário. Se as contas forem rejeitadas pela Câmara, né, como o presidente desta comissão bem disse, ele tem o direito de ampla defesa. E também ele tem que ter 14 votos a favor para a rejeição do parecer do TSE. Mas, com certeza, como o presidente da comissão disse, ele pode estar aqui presente para fazer sua defesa. Será uma sessão extraordinária para a votação, né, dessas contas e ou ele está presente ou mande um representante e, com certeza, ele também tem o direito da sua defesa, né? Como todos têm direito à defesa. Então, vamos aguardar, né? Como o presidente Maurício disse, desta comissão, que ele será notificado, ele terá 60 dias, a Câmara tem 60 dias para encaminhar o parecer final e aí levar para votação. Uma grande dúvida das pessoas na verdade, se o ex-prefeito ele fica inelegível ou não, né? Essa não é uma decisão da Câmara de Vereadores. A Câmara ela vai aprovar ou rejeitar o parecer do Tribunal de Contas. Uma vez reprovado, independente do resultado que tenha no plenário da Casa, a Câmara publica essa decisão, comunica ao Tribunal de Contas e comunica à Justiça Eleitoral, que é ela sim que vai decidir se o ex-prefeito fica ou não inelegível. Então vai depender, no final, da própria Justiça Eleitoral que vai definir se o ex-prefeito vai ou não poder ter os seus direitos políticos garantidos. Veja bem, as contas de 2022... elas também foram rejeitadas. Essas que a gente está falando aqui é 2023. E ainda faltam, eu estou falando do Tribunal de Contas, e ainda falta a passagem de 2024, que ainda tem que ser, o Tribunal de Contas ele não vai ver isso.
O que é o Tribunal de Contas? É um órgão em que fiscaliza as contas dos prefeitos, dos governadores. Tem os tribunais de contas do Estado, né, que vão fiscalizando. Então, isso que é o Tribunal de Contas. Aí depois vai para a Câmara. Aí, a Câmara, ele explicou bem ali, mas eu quero botar esse assunto em debate. Situação a partir de agora, né, ou a partir já do ano passado, do ex-prefeito Vinícius Clausen. Marcão? Cara, assim... E eu estou com o vereador Rangel aqui. A gente estava conversando aqui, né? Isso é uma coisa importante para... Rangel, o que a gente mais escuta aí fora, não vai dar em nada, não vai dar em nada, né? Dá sim. Né? Daí, tá aí. Vai, né? Esse processo é um processo lento, não adianta, porque são muitos documentos para serem analisados. O Tribunal de Contas é um órgão vinculado ao Poder Legislativo do Rio de Janeiro, Sim. tá? Então, assim, é importante as pessoas entenderem. Alguns municípios têm o seu próprio tribunal, o Rio tem o seu próprio tribunal municipal, mas as cidades que não têm Tribunal de Contas municipal, se tivesse aqui, seria ligado à Câmara, né? Quem analisa são os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. E não tem jeito, cara. Você botou tua assinatura ali, isso é uma coisa muito importante que você precisa entender. Na administração pública não tem pronome indefinido. Disseram, falaram, compraram, né, Eu Rangel? acho. Né? Não tem. Quem é que deu a ordem para comprar? Tá ali a assinatura, a matrícula do cara. Não tem essa. Quem deu parecer. Não tem essa. Então, assim, demora porque o processo não é só um município, são 90 e tantos municípios, enfim. Mas tudo que foi feito de forma errada, e vocês apontavam muito, tu era um que sempre fala, ó, você não tá... Me lembro da tua fala, isso não tá legal, tá esquisito, né? E o cara foi fazendo daquele jeito, né? Enfim. E aí quando vai para o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico, não tem jeito, você vai ter que cumprir o que tem que ser feito. E aí, quando a conta não é aprovada, tem várias questões. A Duda colocou bem 2 pontos importantes. Ele não repassou a parte da Teleprev. E isso é uma questão séria. Isso aí é uma apropriação indébita, né? Um dinheiro que tinha que ter sido repassado, porque o servidor teve o desconto de 14% no seu salário, esse dinheiro foi recolhido pelo prefeito, né, pela prefeitura, e ela não repassou isso para a Teleprev. Esse caso específico é apropriação indébita, isso é gravíssimo. Mais do que a questão de, tinha que botar 30% para educação, ele botou 28%, 25%, 20%, porque ali descumpriu uma determinação, mas ele não se apropriou do dinheiro. Agora, sacar do servidor os 14% e não repassar para a Caixa de Previdência é apropriação indébita. Isso aí pode dar cadeia. E a gente veio finalizando, e às vezes a gente entra naquela premissa, você falou, é tudo muito lento, né? E às vezes você entra naquela premissa, qual é a função principal do vereador? É fiscalizar. Fiscalizar. Mas você às vezes também esbarra num monte de questões, e a gente sinalizava isso. Quando a gente reprova a conta do Vinícius de 2022, o Vinícius, durante um período, ainda contava com uma parcela assim, de pessoas que acreditavam, que confiavam, né? Pô, isso é perseguição, isso a gente fala, olha, tá errado, a gente apontava os erros. Só que a Câmara, ela aponta os erros, ela indica, mas ela não condena ninguém, né? Então, e aí depois você vê, o cara sai de prefeito, mas o CPF dele continua lá. E eu estava dizendo aqui, daqui a pouco é oficial de justiça na porta, aí começam a buscar. E o ex-prefeito vai ter muito esse problema, ele teve as contas de 22 reprovadas, a gente apontou. Essa questão do Teleprev, a gente sinalizou o tempo inteiro que estava errado. Inclusive foi um escândalo do Teleprev, com vazamento de áudios, de esquemas, de acordos, de montagem de documentação para justificar. Porque a Câmara, quando fiscaliza, ela fiscaliza com aquilo que ela recebe, com documentos. E a gente tinha muita dificuldade na gestão passada. Você perguntava a cor desse telefone para eles dizerem que o fundo era cinza e que estava com rachadinho. Eles te mandavam 1000 páginas falando que a câmera estava isso, que a televisão não funcionava. Até você achar o que você queria ali, era uma dificuldade. Então, são muitos documentos que você buscava. Então, a gente já apontava, sobretudo o Teleprev. A Teleprev em Teresópolis é um problema, assim, que eu não consigo ver a curto prazo solução. Né? Precisa de entrar alguém, e aí seja o prefeito atual, os próximos prefeitos, todos vão ter que trabalhar em cima desse problema. Porque previdência já é um problema no país. Ponto. Né? Ainda mais nas cidades igual. Você hoje tem, daqui a pouco você tem mais pessoas recebendo suas aposentadorias do que pessoas contribuindo. A gente tem esse problema aqui, falta de concurso público, um sistema de previdência que precisa ser equilibrado. Então, o ex-prefeito tinha muito esse problema e a gente apontou esses erros. A questão da educação. Eu recebo aqui no meu telefone ainda mensagens de pessoas
inclusive um que eu estou até devendo resposta para ele, fiquei de buscar, daquela questão do Leterê. Sim. Aquele programa Leterê 2022. Que não foi pago. Diversas pessoas, dezenas de pessoas que não receberam o trabalho prestado. E tudo tipo pequeno. Tudo valor de, pra gente, 5 talvez mil, muitos 10 mil, 20 mil. Outros de 50. Pessoas que, inclusive, tiveram um problema seguinte. Tem um prestador de serviço do Espírito Santo que veio aqui, desses que fazem animação, então, veio aqui, pegou empréstimo lá para prestar o serviço aqui. Ele falou comigo, teve Ficou aqui. com o nome sujo, até hoje está com a vida financeira toda enrolada porque tomou o cano. Isso tudo em Acho cima que ele disso. foi 80 mil. 80 mil é o Cleiton. 80 mil eu reais. falo que São é direto. valores Então, pequenos, sim. gente. E detalhe, justamente da educação, que eu digo o seguinte, a educação privada, ela é rica, mas a pública é milionária. Exatamente. Porque vem fundo do governo federal, vem dinheiro do estado, vem dinheiro do município. Aquele você tem os 30. prédio que foi comprado ali na rua da Aviação Dia de Deus, É uma prova da gritante Aviação do Teresópolis, o prédio, o valor era não pertencia mais à pessoa que vendeu. Isso é uma história muito enrolada. Lógico, você está a par de tudo, né? Era uma história de quem era o prédio, quem foi que vendeu o prédio. De tudo isso, olha, assim, Wembley, eu volto de novo, gente. Se Gilberto até puder lembrar a gente aí do prédio. Gente, está lá no canal da Câmara, tem lá uma audiência. Né? Essa imagem, ela mexeu muito comigo, porque assim, foi muito gritante. Até falei com o Rangel aqui. O Maurício Lopes estava questionando a secretária, que era a Satiele, porque a Procuradoria do município tinha apontado que a proprietária tinha aceitado vender por 6 milhões e 200. E ela autorizou pagar 6 milhões e meio, 300 mil a mais de dano erário. E aí ele questionou ela, não. Ele falou, mas a senhora assinou aqui. Eu não lembro disso, não. Então, mas você cai num problema imenso disso, é o seguinte, cara. Você Continua falando. Você não tem as secretarias. E assim, não estou aqui, não vou ser advogado da Satiele, uma pessoa que eu conheço, que eu gosto até dela como pessoa e tudo. Mas várias conversas que eu tinha com a Satiele, ela me falava o seguinte, eu perguntava, mas e o seu parecer, você tem um jurídico? A Secretaria de Educação não tinha um jurídico. E aí ela se baseava, e aí o doutor Amorim era um crítico ferrenho da Procuradoria do município, à época, do governo do Vinícius. Pelo Gabriel Palatini. Exatamente, procurador, como pessoa, ótima pessoa, mas como profissional ali, não, ele estava acima do bem e do mal, se achava. Gozava de um bom prestígio com o judiciário, isso é fato. Muitas das coisas que aconteceram no governo Vinícius foram através de liminares, judiciais. A Câmara batia, não tinha e conseguia suspender. Ele gozava de um bom prestígio junto ao judiciário, tanto no MP quanto no judiciário. Né? Ele gozava de bom prestígio nos dois lugares. E aí a gente batia e eu perguntava para a Satiele, ela falou assim, não tenho parecer jurídico. Então essa questão ali mesmo, desse prédio, eu me recordo o seguinte, esse prédio chegou a ser anunciado e oferecido para muita gente na cidade por 4 milhões, por 4 milhões e meio, por 4 milhões e 800. Quando o município vai lá e avalia, a avaliação era 6 milhões e 200 que eles fizeram e autorizaram pagar, salvo engano, 6.400. 6.500. 6.500. Ou seja, o 300 município mil, avaliou e a Procuradoria achou que podia pagar mais um pouquinho ainda. E aí, vamos num absurdo maior. Depois você descobre que o prédio tinha esse momento exatamente, que o prédio tinha uma questão um problema lá com o banco, devia para o banco, e que quem vai pagar essa conta hoje? Vamos relembrar isso aqui, vamos ver. Isso é muito emblemático. Vamos relembrar isso aí, esse caso aí, nesse momento que o Macão lembrou aqui. Que ele o Maurício questiona a secretária. E detalhe, antes de carregar, por que não declarou o prédio de interesse público? Sim. Caiu o preço lá embaixo. Caiu o preço. Bate o preço penal. Vamos relembrar esse caso aí. Vamos passar aqui para questões das desapropriações, secretária. Eu queria tratar especificamente da desapropriação do imóvel localizado na rua Darcy Menezes de Aragão, que consta que a Secretaria de Educação pagou R$6 milhões e 500 mil por esse imóvel. Essa informação confere? Sim. Tá, e aí eu tenho aqui uma cópia de uma avaliação técnica de um imóvel, para aquisição, na qual o engenheiro, do nome Antônio Moreira de Souza, ele avaliou que o valor para desapropriação desse imóvel ficaria em R$5.790.000. A senhora tem conhecimento, dentro do processo, que a primeira avaliação
desse técnico, o Antônio, foi em 5.790.000? Eu não olhei o processo de desapropriação posteriormente, mas o planejamento fez as avaliações com a métrica que eles precisam fazer. É que nós temos aqui também, né, cópia de um parecer da Procuradoria que diz que, através da avaliação de 3 corretores, chegou-se uma média do valor de mercado em R$ 6.432.440,54. Porém, o mesmo parecer da Procuradoria diz o seguinte: não obstante, foi feita a proposta por parte da proprietária do imóvel, ou seja, a dona do galpão falou que venderia para a Prefeitura por R$ 6.200.000. Isso está aqui no parecer do procurador. E o que levou a senhora a pagar R$ 6.500.000 por um imóvel que tinha uma proposta da proprietária num valor de R$ 300.000 mais barato? Agora você me deixou agora estranhando esses números, esse valor de 6,5 milhões. Porque quando o senhor falou que era 6,5 milhões, eu falei que sim, pode ser... Não tenha sido pago esse valor. Não consigo dar essa resposta agora certa. Foi pago, porque está no portal da transparência, já foi liquidado e a Prefeitura pagou R$ 6,5 milhões de reais. Neste mesmo parecer, né, a Procuradoria diz que conforme parecer da Secretaria de Educação nos autos, após negociação com a imobiliária responsável pelo imóvel, chegaram à proposta de R$ 6.500.000. A senhora saberia informar qual é a corretora de imóveis e quem foi o corretor responsável por esta negociação? Não. A senhora não sabia negociar, não saberia informar? Mas a senhora assinou tudo, hein? Pois é. Vou pedir vista de parecer. Gostaria de saber da senhora também, na sua opinião, né, se houve um respeito ao princípio da economicidade nesse caso. Houve respeito ao princípio da economicidade fazendo dessa forma? Eu vou pedir, como eu disse, vistas do parecer para analisar melhor, vereador. E também lembrar a senhora que o artigo 95 da nossa lei orgânica, que diz que a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. A senhora sabia disso? Não sabia. E vocês já desapropriaram diversos imóveis sem a anuência dessa Casa Legislativa. Verdade, vários imóveis. Quer dizer, isso aí, essa história, ela não chegou ao seu final. Aliás, eu nem sei se isso está sendo investigado. Você sabe, Angel? Então, essa questão da desapropriação desse imóvel específico, sim, né? Porque tem aquele problema com o banco também. O banco tinha um valor para receber, não sei te dizer hoje que pé que tá, mas tinha um problema que a prefeitura devia. Tinha um gravame. Sim, tinha um gravame que a prefeitura devia. O proprietário do imóvel tinha uma execução, se eu não me engano, junto ao Bradesco. E o imóvel era a garantia dessa execução. Estava gravado. Desse empréstimo. Essa última fala desse vídeo, né? Em que o vereador Maurício Lopes fala, vocês desapropriaram, a própria secretária, nós desapropriamos muitos imóveis e nunca pediram autorização para a Câmara. Isso é uma coisa que eu acho que o nosso ouvinte tem que ouvir e dar valor para a questão do poder legislativo. A gente briga muito, está no 3º mandato, né? Segundo mandato. Então, assim, é importante a pessoa entender o seguinte, cara, quando você tem uma Câmara, né, que funciona, né, conseguindo fazer com que o Executivo cumpra o que tem que ser cumprido, a coisa vai. Eu sou um cara que eu bato nessa mesa aqui, outro dia até me você bateu na mesa, eu bato. Eu vou repetir, eu falo de novo, o Poder Judiciário de Teresópolis causou dano à cidade. Quando lembra da discussão do 99, artigo 99 na segunda audiência pública, Palatinique com Maurício Lopes, primeiro pede autorização, não, primeiro a gente faz a prévia, depois vocês autorizam. Aí passou. O Poder Judiciário disse que não, podia fazer todo o trâmite e só o contrato ser aprovado. Na última hora, o contrato não foi para a Câmara, vocês não puderam discutir. Nós estávamos falando sobre isso, eu e tu falando sobre isso na época. Segura o contrato, para poder a gente discutir, fazer ponto a ponto. E aí o Poder Judiciário tapou a boca da Câmara,
não deixou, segurou as mãos da Câmara e o contrato foi aprovado e está aí o prejuízo. Então você tem, da mesma forma que ela desapropriou vários imóveis e a Câmara questionou, o Judiciário precisa, eu queria muito, assim, que o CNJ, sabe, desse um passeio na vara civil, sabe? Falar com o Olmo, falar com o Guita e sei lá mais quem, outro juiz que estava lá, Basílico, porque, cara, é muita sacanagem com a população. Os caras não são uns ninguém, os caras são juízes, caramba. Como é que eles não avaliaram a questão, porque o papel do juiz, não, tem uma inteligência artificial lá. Por que eu tenho um ser humano? Porque ele avalia a questão também do contexto. Peraí, poxa, como é que a prefeitura sai desapropriando, tem que pedir autorização? Não pede. E fica por isso mesmo? E você entra nessa questão, como eu disse, a gente tem, assim, da Satiele ali, da secretária, né, Satiele, eu até digo isso, você vê, não, mas tinha um parecer você vê que o Maurício deu tempo, não, parecer da Procuradoria, o parecer da Procuradoria, isso é um grande problema. Quando eu digo para você, porque quem são os secretários? São pessoas escolhidas pelo prefeito. Sim. São cargos de confiança do prefeito. Qual o grande problema? A Satiele é voltada lá para a área da educação, ela é professora. Então, teoricamente, na prática, ela não entende nada de parte. A Procuradoria vai chegar e vai falar, ô Satiele, a gente já viu, perdão, eu esqueci o Satiele. Secretária, a gente já verificou isso aqui, a senhora pode assinar que está tudo certo. Exatamente, e aí você tem esse grande problema. Né? E eu acho até que a Secretaria de Educação deveria, Secretaria de Educação, Procuradoria, Secretaria Saúde, de Serviços Públicos e Obras de Serviços por causa Públicos. dos contratos. Secretaria de Saúde, a Saúde tem, né? Que ela tem a própria Procuradoria, e eu me recordo até na época que era procuradora, era a doutora Elisânia Preta, né? Doutora Preta, carinho lá, a doutora. Assim, eu lembro que ela tinha grandes embates com a Procuradoria. Porque, inclusive, ela saiu por isso, nessa gestão passada. Porque ela dizia, não, aqui não vai assinar, não. Isso aqui não. O meu secretário só assina se ele quiser, porque a orientação não é assinar. Porque isso aqui está errado aqui. E aí, não, mas o procurador não, pô. O procurador manda ele assinar, pô. Aí ninguém assinava. Eu lembro dessa, manda ele assinar, eu lembro dessa fala. E a ex-secretária de Educação, a professora Satiele, ela não tinha a Secretaria de Educação não tem. E aí ficava, não, aí você vai lá, diz, é igual o professor acabou de falar. O Judiciário dizia, a Câmara, não, isso aqui está errado, isso aqui não, aí o Judiciário faz. E o prefeito, o ex-prefeito Vinícius, ele tinha isso, não, toda hora saindo já, prefeitura... compra por liminar, prefeitura faz evento por liminar. Teve uma época que a gente chamava de prefeitura da liminar. Exatamente. CPI é bloqueada por liminar, CP é bloqueada por liminar. Tudo assim. Então, eu sei que hoje muitas pessoas, mas aquela Câmara é culpada, Câmara passada trabalhou em muito contra tudo que a gente está vendo. O problema é que o prefeito gozava de um prestígio muito grande, o ex-prefeito gozava de um prestígio muito grande, vou reiterar, no Ministério Público e no Poder Judiciário. Prova disso que hoje o Ministério Público, hoje ele está mais atuante nesse governo, não quer show do Leonardo, não pode ter ordenamento disso, daquilo, então assim, hoje ele é mais atuante contra a administração pública. Mas lá no Vinícius, não, ele contava com essa questão. Eu me lembro uma vez, já desculpa te cortar, sobre a questão do plano de mobilidade, eu estava na Câmara de Mobilidade, dentro do Conselho da Cidade, e teve um embate num grupo de WhatsApp, porque a juíza analisou o plano de otimização da aviação de Deus, chamou aquilo de plano de mobilidade. E eu bati, não é. Aí os dois advogados, a juíza é inepta. Eu falei, a juíza é inepta, aquilo não é plano de mobilidade. Aquilo era um plano de melhoria do sistema dos ônibus. Na época ainda era o Saulo, o gerente da aviação. Então você tem, assim, isso é uma coisa assim, muito, muito chata, e você como vereador, às vezes a gente... Eu vejo assim, eu percebo que às vezes o cara tá com a maior... É frustrante, né? Cara, tu quer fazer, dá vontade de... Entendeu? Sabe? Porque, cara, é gritante o que aconteceu. Você quer ver um dano que tem na cidade imenso hoje, pô. A venda da outorga de água no município. Sim. A venda de outorga de água no município, ela foi por liminar judicial. Hoje todo mundo fala, o que é que os vereadores deixaram vender? Não deixou, não. Outra coisa a gente brigou, a gente lutou. Por que o prefeito não tira essa empresa de água daí? Não vai tirar nunca. Não pode tirar. Primeiro, o prefeito não tem esse poder. E segundo, não vai conseguir nunca mais tirar essa empresa. Há controvérsia. Não tira. Olha só, eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma opinião sobre isso. Vai tirar, vai entrar quem? Não, olha só, a questão é o seguinte, o contrato não tem o... É cheio de vícios esse contrato. O contrato não é todo, né? Eu sei que é lá, é o ato jurídico perfeito, né? O ato jurídico perfeito, que os meus colegas do direito falam, né? Ele tem lá uma série de questões que, já falei isso aqui,
quem é a titularidade é do município. Então, o município pode apontar e denunciar o contrato. A Águas Imperatriz abriu a rua sem cumprir isso, isso e isso. Notifica a Genersa. Pá, primeira. Aí vai. Segunda. A Águas da Imperatriz já cometeu vários furos ao contrato, Rangel, que se a prefeitura quisesse notificar via a Genersa, você já tinha uma condicionante para suspender o contrato. Eu vou além, eu vou dizer o seguinte, a minha opinião sobre isso. Primeiro, ele é feito com uma liminar judicial. O prefeito diz em terminar. Eu vou te dizer hoje o seguinte, tudo que eu acredito hoje, aí é uma opinião pessoal, tá? Não estou falando tecnicamente nada, que eu acho que essa empresa deseja é que esse contrato seja suspenso. Aí por que, Rangel? Porque é o seguinte, quem vai assumir? Porque aquilo ali, essa venda de água foi tudo uma quadrilha, isso é uma organização criminosa. Essa é a primeira pergunta. Vou falar o seguinte, olha quem só, vai assumir? Quem que mais incentivou a venda da outorga de água em Teresópolis? Foi o atual presidente da SEDAI hoje. O Balum, ele é o maior responsável dessa, eu não vou falar o que lá, lambança. Essa lambança, né, vide outra coisa, é ele. Por quê? Ele foi lá e vendeu, assim como fizeram, cadê os 6 bilhões de água da SEDAI no Rio de Janeiro? Do Estado. E aí ele deixa vender aqui. Ele é o maior responsável disso hoje. E detalhe, segundo dizem, é candidato aí a deputado, vamos ver. E aí vamos ver se vai conseguir fazer um voto em Teresópolis. Porque essa desgraça bom a gente falar bem quem é. Exatamente, proporcionar. Ele faz. Aí se hoje vier, e qual foi o grande problema da SEDAI em Teresópolis? A SEDAI começa em Teresópolis em 68, em 75 vira lá, junta e faz o seu primeiro contrato em 78. 78. Se eu não me engano, que era um contrato batido à máquina, ainda 5 ou 6, eu li o contrato. Só falava de água. Tratamento e abastecimento de água. Não falava de esgoto e se falava em discutir esgoto na sua renovação. Quando chega em 98, esse contrato vence de 20 anos e tem que se tratar. 19 de fevereiro. E aí você não trata ele. E aí o que acontece? A SEDAI opera em Teresópolis até 2021, sem contrato nenhum. 2021, 2022, sem contrato nenhum. E aí ela diz o seguinte, eu não posso investir quando eu não tenho segurança jurídica. Porque como que eu vou investir? Ela só investia em água, em expansão de rede de água, tratamento, tudo. Quando essa empresa... E aí, se essa empresa hoje tem o seu contrato cancelado e tudo, a primeira coisa que se faz, SEDAI pode assumir de novo? Eu tenho 110% de certeza que a SEDAI vai dizer, a gente não pode assumir novamente. A gente já desmobilizou, embora a gente tenha um prédio aqui ainda, mas já tiramos tudo, a gente não pode assumir. A prefeitura hoje tem condições de assumir? Esquece, não tem. Condições operacionais, para ir assumir? Não tem. Aí o que faz? Vamos deixar essa empresa operando de forma precária. Ela assume, liminarmente ela assume. Aí o que ela diz? Parei com todos os investimentos, porque eu não posso investir em algo que eu não tenho segurança jurídica. E aí ela fica pegando, ela já aumentou o valor de água, ela já botou tudo, e aí ela fica lá mais 20, 30 anos ganhando dinheiro de todo mundo sem investir um centavo. Tudo que ela quer hoje é que se suspenda. E assim, aí as pessoas, mas o prefeito atual disse que iria caçar o contrato. Na campanha as pessoas às vezes falam uma coisa, depois você vai analisar e vai ver, não, eu acho que não tira ela hoje. Aí tem um outro problema que o senhor falou perfeitamente, ela hoje sai rasgando a rua, larga buraco, conserta mal consertado, a rua que já está ruim fica pior ainda. Aí você fala, você vai lá na Genersa e denuncia. A Genersa, os caras têm salários milionários, eles fiscalizam água, são as concessões. 3% do que se arrecada aqui é repassado para eles. A gente deve estar falando de mais de R$700 mil mês repassado para a Genersa. Ela não vai contra essas empresas nunca. Ela não vai nunca. O Rio de Janeiro vive inteiro, bairros inteiros, 15, 20 dias sem água. Punição, não, a gente está vendo, a culpa é ali, não vai. Aqui o que precisa ter é a Agência Municipal de Regulação. Você chegou no ponto que... Tem que ter a Agência Municipal. Pode ser criado pela Câmara de Vereadores. Não, ela tem que ser apresentada pelo prefeito que disse. Ele apresenta, eu cobro isso. E a Câmara aprova. O município hoje tem uma empresa, está parada, tá? Não precisa nem por decreto muda a função. Hoje existe, no papel, uma empresa pública. Eu sei porque quando a gente discutiu lá a questão de uma... A Corel não. Tem uma empresa pública, está parada. Ela existe, tem CNPJ, ela está... Por decreto, o Leonardo pode mudar o objeto dela e a gente monta a autarquia municipal. Aí, cara, a gente consegue fazer a agência, porque aí você tem a quem... Mas a autarquia, ela tem que partir de um projeto. Não. Pelo prefeito. Não, pode ser por decreto. Pode ser por decreto, porque a empresa, olha só... O Vinícius deu para a Genersa por decreto, pô. Olha só, a criação de uma empresa pública tem que ser por iniciativa de lei. Existe uma empresa pública no município parada. Parada. Está criada.
Então, como já existe, por decreto, o prefeito muda a destinação, Transforma em autarquia. transforma em autarquia de saneamento e meio ambiente, etc. O que ele quiser Passa a botar. fiscalizar. E aí, Rangel, a gente cai dentro. E você A não. gente cai dentro, Ô, Hélio, cara. e aí. Porque a gente consegue fazer a coisa acontecer. E aí as pessoas falam assim: ah, estão inventando mais um cabide de emprego, mais dinheiro. Não é dinheiro público, é dinheiro que hoje a gente dá para a Genesa, Que vai porque vir pra tá na sua conta de água, tá na minha, tá na É. sua. Tira e você passa até aqui. E outra coisa, cria-se um fundo para isso e disse porque o dinheiro dá para custear. E aí, lógico, a estrutura que tem que ser. Não adianta, vira cabide de emprego se você não fizer ali o projeto bem montado, porque ali você vai ter que ter engenheiros, você tem que ter ali pessoas que saibam o que estão fazendo. Você Mesmo tem que ter sendo um critério. criada uma autarquia para definir os rumos da água em Teresópolis, mas a Genersa continua existindo. Não, mas aí mas aí a é isso que titulação eu- é nossa. a pergunta A é titulação é nossa. Não, olha nossa, só. é. Aí você muda. Olha A gente só, passa a fiscalizar. Passa a fiscalizar. Olha só, vamos lá. É igual a questão do Tribunal de Contas guardar as proporções. O município do Rio de Janeiro tem o seu próprio Tribunal de Contas, acho que Volta Redonda também, se eu não Eu me tenho engano. perguntas aqui. Tá? Uma pergunta pro E Rangel. aí, lá, como tem o Tribunal de Contas do município, as contas do prefeito são julgadas pelo Tribunal de Contas do município. Quando não tem, vai para o TCE. Nosso caso aqui, se o município tiver uma autarquia de regulação de águas e saneamento municipal, a titulação é a Lei 14.133, é nossa. É isso que eu... É Lei Essa é a 14.133, é nossa. A hora que o município criar, a Genesa sai, é Sai, automático. a gente passa a fiscalizar. Eu não posso fazer, por exemplo, Detran não tem jeito, é estadual. Eu não posso criar eu posso criar uma companhia de tráfego, uma SET Terê, mas eu não posso criar uma autarquia de controle e licenciamento, que isso aí é estadual, é lei. Mas a questão da do água não, município, é municipal. Então a gente pode ter. E aí é que eu falo, quando a gente tem o nosso, quando a gente tiver a nossa autarquia, e eu brigo por isso junto contigo, Rangel, eu assumo um compromisso aqui com você nisso, brigar para ter essa autarquia nossa. Eu falo isso na Câmara desde Entendeu? do ano passado, Porque do mandato passado. a gente fazendo continua isso, a falando. gente tem a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que tem gente para ceder estudo para gente, custo zero, entendeu? A gente tem condições de fazer todo um trabalho correto na cidade e mais, essa autarquia, ela pode depois, no segundo momento, prestar serviço para as cidades em volta, a gente faz o consórcio. Ela passa a prestar serviço para Carmo, a autarquia. Ela passa a prestar serviço para Carmo, Sumidouro, capta recurso e dá parecer junto aos órgãos de controle nacional de água, que é a Agência Nacional de Água, a criação de consórcios regionais. Porque hoje, pela 14.133, para eu ter uma liberação de financiamento para um projeto de saneamento, eu não posso fazer só para o município. Eu tenho que fazer para uma região de saneamento. E você vê que nesse contrato você tem um grande problema aqui, pô. Essa empresa, contratualmente, fica falando, não, a gente vai ter 100%, não. Vários lugares ela não vai chegar. Ela não quer ir botar tratamento de esgoto onde tem 5, 6 casas e que ela tiver que fazer 5, 6, 10 quilômetros de rede. Ela não quer, não é lucrativo para ela. E qual o maior problema disso, da gente? É o homem do campo, é o interior. E aí o interior, o cara faz fossa e filtro, ou faz sumidouro, na realidade, não adianta ele fazer filtro, aí faz sumidouro, mas hoje, a maioria esmagadora joga nos rios. E qual é a água que é utilizada lá no interior? Então daqui a pouco você tem rios mais poluídos ainda, inviabilizando até a Eu produção. tenho pergunta aqui para você. Agora, esse problema que a gente está falando aqui, isso não é um problema de Teresópolis, não. Isso é um problema no Brasil inteiro. De água? Sim, pô. A água é uma empresa só que é dona da água do Brasil. Hélio, a minha maior crítica a Maricá, é Maricá fazer um monte de coisa e não fazer saneamento. Como é que pode Maricá não fazer saneamento tendo o dinheiro que tem? Sim. Quando o prefeito Vinícius foi para Cancún com um secretário, com secretários e despesas pagas pela prefeitura, foi para eventos coach em São Paulo com secretários, com tudo pago, foram para eventos em Gramado pagando para os secretários, inclusive diárias, e pagando hotéis em todas essas viagens, isso não deu em nada? A lei permite. Eles iam para eventos, tipo, essa de Cancún, sinceramente, eu não vou Foi de aqui mobilidade, celebrando, foi ele lembrar, e o albergue só. Ele, o albergue, Em alguns casos, eles até... Ele foi para ver o trânsito em Cancún. Isso. Mostraram, em alguns casos, até que teve secretários, pessoas que foram, mas que custearam sua própria ida e vinda. Agora, a de Gramado. Foi inclusive, existe orçamento próprio para isso. Errado? Sim, mas existe o orçamento para isso. Essa parte, quando um executivo cria uma comissão para ir para algum lugar, ele está indo a serviço público. Então, aí acaba perfeitamente puxando. normal, não tem nada demais. A questão toda a gente não viu o retorno disso.
Não veio um projeto. E isso entra dentro das prestações de conta. Bom, e é isso que o Tribunal de Contas... Pode ser que tenha algo disso dentro do Tribunal de Contas que avalie que vai estar dentro desse processo. Mas não basta você... Às vezes eu digo o seguinte, pode até ser imoral, mas não é ilegal. Não, é legal. E aí você esbarra nessa questão de não... Quer ver uma coisa que o pessoal fica falando? Me lembro da época do Tricano, o pessoal questionou, e eu acho que foi a única voz que falei, não é. Porque se você é prefeito e você nomeia a sua esposa secretária, isso não... Secretária de Educação, secretária... Isso não é nepotismo. É nepotismo se você nomeia ela para ser sua assessora. Dentro do gabinete. Então as pessoas não entendem isso. Então, assim, às vezes você tem... Hoje, por exemplo, vou pegar o exemplo de Belford Roxo. O prefeito nomeou o seu irmão secretário. Tranquilo. Não tem nepotismo. Não pode nomear o irmão para ser o assessor dele. Eu digo até essa questão do nepotismo é um negócio complexo, né? Porque às vezes é o seguinte, você tem alguém na tua família que o cara é especialista naquela área e as nomeações... É competente. Elas são conhecidas vulgarmente como cargos de confiança. E você precisa confiar. Quem você mais confia? São as pessoas mais próximas de você. Exatamente. Agora, óbvio, eu vou pegar o meu irmão que é engenheiro e vou nomear ele para ser secretário de saúde se ele não entende nada de saúde. Aí você, peraí, tem alguma coisa de errado. Agora, você tem o seu irmão, você tem a tua esposa que é médica, que entende, que é administradora, que sabe daquilo, e aí você vai ali e bota para fazer. Então, acho que dizer que só precisa comprovar que está fazendo para aquilo que ganha. E isso pode acontecer. Então, eu me lembro que questionaram essa questão do nepotismo tem muito disso. Eu acho na época que queriam o Tricano nomear a filha. A filha é secretária de Desenvolvimento Social. E fez um bom trabalho. Ótimo trabalho, eu era o único que falava. Não é nepotismo. Que isso, pessoal? Isso aqui não é nepotismo. Ninguém tinha coragem de saber de ficar falando isso, não. Eu tava lá. Eu falava, não é nepotismo, não é nepotismo. No caso específico do Tricano, ninguém falava. Mas ele nomeou a Carla realmente... E ela fez um trabalho maravilhoso. Ela fez um trabalho espetacular. Eu cheguei a trabalhar com a Carla, a Carla ajudou muito a gente na questão. Foi 2016, pô. Foi 16 e 17 que ela ficou. 17. Ela ajudou a gente. A gente estava fazendo a entrega dos apartamentos do Hermitage, eu estava lá. E quando nomeou a Carla, eu fui de pronto buscar ela. Levou ônibus para lá de saúde, levou trabalho para lá, porque assim... Foi aquela entrega no Hermitage de vamos entrar, não tinha quase que nada. E tem uma coisa, eu trabalhava em silêncio. Lá. Sim. Ninguém sabia. Eu tinha maior dificuldade em lidar com ela, porque eu na comunicação, e ela não falava, ela não queria falar das coisas. Não, deixa que eu vou resolver, eu vou fazer. Ela, nesse ponto aí, ela era muito, muito simples e não queria aparecer. No início houve um ou outro aí falando de nepotismo, mas na realidade depois todo mundo ficou quieto. Não, porque não é nepotismo, gente, não é nepotismo, meu Deus do céu. E é isso que às vezes as pessoas precisam entender. E aqui você falou, Rangel, às vezes você tem parentes, entendeu, de primeiro até de segundo grau, que tem competência, que você confia, entendeu? E você pode... Eu já vi alguns prefeitos de outras cidades ficando meio melindrado de nomear um parente... Porque eu falo, cara, não é nepotismo. E eu acho assim, a gente precisa hoje, e eu volto a repetir, eu falo isso para todo mundo. A cidade de Teresópolis, ela precisa, primeiro, que todo mundo que está vindo para cá transfira o título para cá. Sim. Começa por aí. Porque tem um montão de gente que critica. Tu vota onde? Eu voto no Rio. Eu voto no de Caxias. Então não reclama. Começa por aí. Transfere o título para cá, para votar aqui, para eleger o prefeito aqui, eleger o vereador aqui. Não, e vota. Não, a pessoa mora aqui... 33% dos votos na última eleição foram jogados fora. Não, a gente... É lixo. Não, na verdade, assim, a última eleição, quem foi o grande campeão... Quando a gente analisa os números, né? Quem foi o grande campeão da última eleição? Nenhum. Porque 35 mil e poucas pessoas não saíram nem de casa para votar. Então, assim, fora os que moram aqui e não votam aqui. Então, você tem toda essa questão. E aí, gente, é que a gente fala. Tudo bem que o povo de Teresópolis é um povo pacífico, né? Eu sou um cara que eu não gosto de muita confusão, eu gosto assim, vamos tratar do assunto, vamos tratar do assunto. Eu brigo lá, falo, não sei o quê, mas eu não gosto de bagunça, aquela coisa de... Mas assim, tem determinadas coisas que as pessoas precisam entender. Se você ficar calado, cara, enquanto cidadão, a coisa não vai acontecer. O vereador sozinho não consegue fazer, velho. A vereador é o único, na Patu era o único que falava, não, não concordo, porque... Se tivesse mais gente, né, mais pessoas da cidade, dando apoio ao que você falava quando você questionava o Vinícius, muita coisa que passou não tinha passado. Muita coisa que aconteceu não tinha acontecido. E hoje, assim, é importante as pessoas entenderem que
cabe ao eleitor, ao morador da cidade, ao pagador de impostos, não é só na hora de votar. A sua atitude política, ela é o tempo todo. O nosso individualismo é muito complicado. Eu costumo dizer assim, o teu problema nunca é o meu nunca é o seu, e a gente só se levanta quando aquela coisa me atinge, né? Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, a cidade quase que inteira passa na porta da UPA. A UPA está lotada, não tem ninguém lá meu e tal, aí eu passo e está cheio mesmo, e vou embora. E quando eu viro a esquina, acabou o meu problema. Então só sente aquela dor quem está ali. Ah, você tem um problema, outro, então a gente é muito individualista nos nossos problemas. E só se levanta para reclamar do problema quando você faz parte dele, né? E aí essa questão do eleitor é justamente isso. Na época da água eu brigava. Hoje, muita gente, pô, o que vocês fizeram? Rapaz, ainda bem que eu tenho um monte de vídeo. Brigava eu se fiz você isso. quiser a Câmara. Sim. Só foi. A Câmara, ali tinha... Jornal Diário, que foi 1 ano e meio da gente brigando pra ali. Caramba aqui. Um grupo, Os amigos da Água de Terê, qual eu fazia parte. Amigos da Água. Aquele pessoal lá do Quebra-Frasco também. Aquela associação de moradores ali, do Quebra-Frasco. os funcionários da SEDAI, e aí as pessoas diziam assim, mas esses, óbvio, E a Câmara? estavam defendendo seus interesses, seus empregos, com toda a validade, mas, pô, você falava ali de pessoas com 30 anos de trabalho, 35, que sabiam do que estavam falando, e aí você botava, mas a população em si, não, hoje a dor é da população, porque hoje você paga a água mais caro, hoje você é penalizado muito mais caro. É 400 pratas. É caro para você instalar em Mil e Brau. Então, assim, Caraca. hoje você sofre. Eu me lembro, outro dia eu fui lá no Hermitage, conversando lá, eu tenho uma relação ótima com os síndicos, né? E eles dizendo o seguinte, Águas da Imperatriz, com 2 meses de água, foi lá num prédio daquele inteiro lá, você olha como que eles são. Os hidrômetros lá são macro, né? É um hidrômetro só, joga água num castelo, distribui para os apartamentos, ou seja, e qual é o certo? Mas cada apartamento tem seu hidrômetro, individualizado. Aí chegaram, não, a gente vai individualizar o de todo mundo. Individualizaram do primeiro de um condomínio. Quando eles se tocaram, opa, é furada. Vamos deixar sendo um hidrômetro macro, porque lá você tem prédio, tem condomínio lá são 7 condomínios. Você tem condomínio lá que tem 60%, 70% de inadimplência, que não paga. Só que os 30% que pagam acabam pagando para os outros 70%, para os outros 40%. E aí, Se você botar um hidrômetro para cada um... Aí o cara deixa de pagar, vai ter problema. O que eles fizeram? Não, eles foram lá, enquanto o SEDAI nunca tirou a água de lá. Por mais que, inclusive tem prédio lá que deve 300 mil de água, nunca cortaram. A Água da Imperatriz no primeiro mês venceu uma conta, na segunda foram lá, deixaram o prédio, um condomínio inteiro sem água. E aí foi um desespero, tiveram que fazer para pagar. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa pagar o que a gente deve? Óbvio, mas a gente precisa olhar a particularidade de cada lugar também. E hoje eles não querem ir lá, mas eles só separaram a água de um condomínio e os demais estão tendo que ir para a justiça brigar porque eles não querem separar. E eles estão fazendo isso em diversos condomínios em Teresópolis hoje. Eles estão chegando na porta do seu condomínio e estão dizendo, não, a gente vai botar um hidrômetro aqui, a gente vai cobrar de você, daqui para dentro você cobra e divide. Inclusive o condomínio como eles fizeram isso. Pô. Não, o hidrômetro está aqui. Mas pela lei, a distribuição, a responsabilidade é sua. Aquela reforma que teve no Código Civil do inquilinato e tal, abriu essa coisa de você botar o hidrômetro em cada... Se o condomínio decidir. Mas eles se isentam. Por exemplo, lá nesse condomínio lá... Vou usar o não, exemplo. A obra do condomínio. Sim, o condomínio botou hidrômetro, botou tudo, mas eles fizeram o seguinte, não, ok. Quantas casas tem? São 40 casas. Tá bom, cada um vai pagar uma autonomia, 65, aí tem um limite de água, o que passar vocês vão pagar, mas vocês se viram lá, o síndico é que é o responsável, ele que tem que fazer a leitura de casa por casa, ele que cobra se você passou, se você não passou, e aí você arruma uma guerra dentro do condomínio ainda, porque você tem condomínios, você tem casas com 6, 7 moradores e tem casa com morador. Esse gasta 6, 7 mil litros, mas ele tem que pagar pelos 15. E aí esse que gasta mais, fala, não, mas aí esse que, pô, mas eu só gastei 5 mil, vou pagar 65, igual o Rangel que gastou Mas essa 15, questão do hidrômetro entrar, eu sei que um prédio, eu tinha um apartamento num prédio e ele fizeram a obra, né? E não, o cara entra assim, o condomínio, ele lá o advogado, lá até o síndico é da justiça, né? É servidor da justiça. E foi feito todo um procedimento, bem no iniciozinho.
Para eles poderem fazer a leitura. Eles entram igual, porque tem o gás lá também é assim. É um prédio que tem em cada lugar. Agora, mas aí voltando é isso. A questão, às vezes, que a população, muitas das vezes, né, eu digo o seguinte, nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum governador chegou lá de paraquedas. Ele chega lá através do voto. Sim. Agora, a gente precisa exercer o voto na íntegra. E óbvio, a gente tem muito aquela coisa de imediatismo, né? Vamos matar todo mundo, vamos não. É assim, você tem que entender, e a coisa pública, né? A política, o dinheiro público é uma coisa muito você tem que ter muito cuidado para estar fazendo, mexendo. Eu acho assim, e nem sempre acontece da forma que a gente quer. Eu acho assim, as pessoas precisam entender, assim, Teresópolis tem uma vantagem muito grande. Eu já frequentei outros lugares, politicamente falando, e os vereadores aqui são todos acessíveis. Você não tem nenhum vereador... Até hoje eu não vi, Rangel. Não é uma Eu câmara não vi. muito O aberta. pessoal é super acessível. Marcar, conversar, o cara vai estar lá, vai te ouvir. Você até abordar na rua, porque todo mundo anda na rua, entendeu? tá Não sempre na rua. Não é aquela câmara blindada. Eu nunca vi isso aqui. Então, assim, se a população se organizar, 2, 3, 4 condomínios, eu quero conversar sobre tal assunto, mobiliza, faz a coisa acontecer. Eu critico muito, assim, teve uma época que a gente questionava, porque a Câmara era de manhã, que fosse de noite, aquele papo, né? Hoje não faz mais diferença, na verdade, se é de manhã ou de noite. A bem da verdade, não, porque você acompanha a sessão online e depois faz a crítica, se for o caso. A questão toda é, as pessoas têm que se mobilizar, as pessoas têm que se entender que não adianta, se ela não for para a rua, né, sair da rede social e ir para a rua para questionar, abordar tecnicamente, assim, Elas não vão. Com educação, não é, sabe? O Teresopolitano não faz isso. Quando não fechar, faz. quando sabe. Mas isso é uma questão até meio que nacional, né? Eu acho que não é uma questão só pode de ser. Teresopolitano. Ele reclama do vereador, o grande problema é o seguinte, mas a gente nem lembra qual foi o vereador que ele votou. A gente falou até aqui anteriormente, o grande problema hoje, a rede social te trouxe um advento do seguinte, você pega a mesma informação e bota num grupo, se você botar num grupo que é voltar com aquela sua ideologia, são só elogios. Se você botar num que é contra, você só vai ser criticado. A mesma situação. A mesma crítica dessa caneca aqui, se fizer, só que são os grupos. E aí, você precisa sempre... Eu acho que o homem público ele tem que tomar o cuidado do seguinte... Eu não acho que unanimidade seja uma coisa boa. Exatamente. Não dá. Foi unânime. Não é. Óbvio que tem casos que, concordamos, chegamos. É o consenso, você precisa medir tudo. Eu costumo dizer o seguinte, eu, por exemplo, minha linha política é uma linha voltada à direita. Eu tenho meus pensamentos, mas eu vejo a direita fazer tanta lambança, como eu vejo a esquerda fazer tanta lambança, eu vejo a direita fazer tanta coisa boa, como eu vejo a esquerda fazer coisas... Então, se você conseguir... E aí você fala, hoje, tá todo mundo preferindo dizer, eu sou centro, né? Eu sou centro-direita, eu sou centro-esquerda, eu sou isso aqui. Eu sou social-democrata. Aí meus amigos militares, eu sou militar, né? Aí tem uma galera, você é um comuna, não sei o quê, escondido, disfarçado. Então, eu assim, sou social-democrata. mas só que o que você precisa é ter consenso nas coisas, porque todo o teu direito começa onde termina o meu e sucessivamente, ou às vezes os nossos direitos andam juntos. O problema é que a gente não tem essa tranquilidade. E hoje só costuma aflorar na rede social quem se sente prejudicado. Porque quando você é beneficiado, fica quietinho. Opa, vou ficar aqui quietinho, não vou falar nada. Eu fui prejudicado aqui. Eu tenho que usar do meu direito agora de encerrar o programa, porque já bateu meio-dia. Eu acho que esse relógio está errado, passou. Acho que aqui o tempo vai na velocidade. Cara, né? é por isso que eu falo, Rangel, aqui é muito legal, porque assim, quando a gente vê, deu 11h50, 11h55, porque a coisa flui mesmo. O Hélio bota o relógio na velocidade. E tem uma coisa, a audiência aqui, ela veio num crescendo e foi ficando boa. O Júnior está me passando aqui as informações. Gente, muito obrigado. Marcão, obrigado, Marcão. Obrigado. Cara, venha aqui mais vezes, por favor. Aqui eu vou pedir desculpa, porque o Hélio me chamou várias vezes, eu sempre enrolado, mas é um prazer. Esse final de semana a gente tem a FERP, por favor, vá lá, quem quiser ir, quem puder ir. Né? FEPORT, isso, FEPORT. Né? Tem agora os ônibus que vão estar saindo da rodoviária para lá. Né? Então é importante você poder... Não precisa de carro, não, vai de ônibus. Até melhor do que você ir de carro. E @professor Marcão, né, na rede social, @professor Marcão Terê, tô lá, a gente vai estar lá colocando. Chegou hoje uma coisinha para ir da água, eu vou botar uma postagem lá, daquela de recordações de 6 anos atrás. A pessoa me fez um pedido aqui, eu vou passar para o vereador, mas eu não vou passar isso no ar, né? Não quero falar aqui no ar, mas vou passar a informação aqui para o vereador, tá? Tu pode deixar comigo. Rangel, obrigado, meu irmão.
Gente, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, o programa já está no YouTube. Segunda-feira, 10 da madrugada, ao vivo, a gente está de volta aqui, ok? Muito obrigado. Vem aí a Isla, cheia de notícias sobre a nossa cidade. Aquele abraço. Um abraço.